graça da vida do que do poder regenerador de Jesus, de ex-padre. Quando eu comecei meu ministério, era uma bênção. Por quê? Porque a gente ia à igreja só para contar que era padre, e era uma festa. E se eu tivesse continuado nesse caminho, eu acho que eu estava riquíssimo. Por quê? Isso dá dinheiro, o povo compra. Só que não é esse tipo de testemunho que Jesus fala aqui em Atos 1. É um testemunho muito mais profundo. Não é um testemunho do teu triunfalismo. Jesus me curou. Jesus me curou. Hoje os testemunhos que a gente ouve, Jesus me deu um carro, Jesus me deu uma casa, Jesus me curou do câncer. Gente, se Jesus não cura um câncer, o que ele pode curar? Há novidade nisso? Quantas pessoas aqui já passaram pelo câncer? A especialidade de Jesus é coisas assim horríveis mesmo. Que novidade é, por exemplo, para nós, crentes em Cristo Jesus, de uma prostituta se converter? A especialidade de Jesus é mexer com lixo. Não existe ninguém mais especialista em lixo do que Jesus Cristo. Tanto é que ele olhou para nós um dia como lixo, nos reciclou, tem nos reciclado, e se não tem feito mais é porque nós não queremos. 81 anos de igreja presbiteriana do Brasil em Bauru. É uma igreja histórica, é uma igreja que tem história aqui nessa cidade. É uma igreja que está bem localizada, é uma igreja bonita, é uma igreja confortável, com ar condicionado. Aqui dá vontade da gente ficar horas. Aqui é o tipo da igreja que a gente pode vir, o seu irmão pode estar até me emprestando, porque a gente fica confortável, né? Porque está fresquinho. Mas eu pergunto uma coisa para você. Para você como igreja, Jesus está contente com a tua forma de testemunhar do poder do Evangelho? Como é que Jesus está vendo a sua vida como igreja aqui em Bauru? Como é que Jesus está vendo, por exemplo, o seu relacionamento com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Como é que Jesus está vendo, por exemplo, o seu interesse pelas coisas do reino de Deus? É interessante que cada dia que passa nós ficamos cada vez mais materialistas. Todos nós, sem exceção. O materialismo tomou conta da nossa vida, da vida da igreja. Se fala muito que a igreja está se tornando uma igreja secular, secularizada, o mundo está dentro da igreja, o modismo está dentro da igreja, e é uma verdade. Nós estamos muito mais envolvidos e preocupados com o nosso mundinho aqui do que com aquilo que o Espírito Santo pode fazer através das nossas vidas. Generosidade, por exemplo. Um dos aspectos mais interessantes da igreja primitiva é que eles eram generosos, entre eles não havia ninguém que passasse por dificuldades. A gente vê, por exemplo, Barnabé. Eu fico bobo de ver uma pessoa como Barnabé. Tem até uma música que há muito tempo a gente não ouve cantar nas igrejas, que é uma música que eu acho que mexe muito com a gente, né? Barnabé, natural de Chipre, não sei o que, e seu nome era não sei o que. É uma música muito bonita, muito interessante, muito profunda. Hoje em dia a gente não encontra mais pessoas dispostas a serem generosas com o reino de Deus. Por quê? Porque a exploração é tão grande, a pilantragem é tão grande no meio do evangelho, que as pessoas ficam assim: puxa vida, eu vou investir nisso. O que eu vou ter em troco? O que eu vou ter de volta? Aí vem os espertalhões e falam assim: olha, quanto mais você doar, mais você vai ser poderoso, mais você vai ter retorno, mais Deus vai te abençoar.
e as igrejas estão lotadas de gente atrás disso, e aí vem os testemunhos, Deus me deu um carro. Outro dia eu fiquei louco da vida com uma igreja que eu fui pregar, e foram me buscar no hotel, e foram com um carro, uma BMW, uma coisa assim, uma coisa mais linda do mundo. A hora que eu vi aquele carro, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Isso é um sonho. Meu olho cresceu. E há poucos dias desse acontecimento, dessa BMW, meu carro tinha fundido o motor. Andou não sei quantos mil, uma coisa horrível. Fundiu o motor e não tem jeito. Ninguém nem de graça quer. Eu nem sei o que nós vamos fazer com aquele carro. E quando eu fui embarcar nessa BMW, eu passei por trás e tinha um adesivo escrito assim: foi Deus que me deu. Não, eu fiquei com tanta raiva. Eu entrei naquele carro, brigando com Deus, numa luta interior, indo pregar, mas brigando com Deus, porque aquele adesivo mexeu com a minha estrutura emocional. Deus que me deu. Eu falei, Senhor, eu estou há mais de 30 anos trabalhando na tua obra, minha situação está difícil, meu carro está fundido, está tudo danado. Como é? E o Senhor dá uma BMW para um cara desse aqui, Senhor? Eu não sei o que ele faz da vida não, mas eu acho que eu mereço mais que ele. Mas eu fui assim, eu acho tão horrível esses adesivos que se põem. Foi Deus que me deu, presente de Deus. Outro dia eu vi um adesivo no Nordeste que eu achei muita graça. Lá tem carros que aqui não existe mais, né? Corcel 2, Brasília, Variante. E eu vi um adesivo num carro aqui que estava escrito assim: antes de rir do meu carro velho, pague o seu. E aquele homem da BMW testemunhando que foi Deus que tinha dado, não sei o quê. E no final da história, eu vi que não foi Deus que tinha dado para ele, não, foi o diabo que deu. Porque ele falou no domingo à noite, quando a gente foi jantar, que estava passando por muita dificuldade, não sei o quê, aquela coisa toda, mas que Deus está dando vitória para ele, porque o carro está já em busca e apreensão, e toda vez que vai lá a pessoa para prender o carro, Deus não deixa. Olha que testemunho bonito. É testemunho do poder de Deus, do Deus que estão pregando por aí. Agora, testemunho de vida, de mudança de caráter. Quem é que não tem pecado? Quem é que não tem dificuldade? Eu falei isso aqui de manhã e termino falando isso. Quem é que não tem dificuldade? Quem é que não é tentado em todas as áreas da vida? Né? Quem é empresário aqui, por exemplo, a gente tem a missão, a gente tem editora para sustentar a missão, a gente tem um monte de coisa, a gente vive no meio de pessoas que lutam com a vida. Quem de nós, por exemplo, não é tentado hoje a não pagar esse monte de impostos, que é um absurdo que a gente paga, e a gente fica nervoso, a gente esperneia, mas está lá escrito: dá a César o que é de César. E o que a gente faz? Quando alguém bate aqui, para a gente oferecer aqui, é difícil. Não é? É complicado a gente perdoar, né? É complicado a gente conviver, não é? É complicado. É complicado a gente viver numa família hoje, nos dias de hoje, aonde se perdeu o respeito, aonde se perdeu os limites, aonde não tem. É complicado, só que a gente tem que ser crente ali, a gente tem que dar testemunho ali. E somente nós podemos fazer isso pela ação do Espírito Santo de Deus. Pode ler o que você quiser. Pode estudar psicologia, filosofia, antropologia, pode se encher de gia, até de teologia. Se você não tiver o poder do Espírito Santo agindo na sua vida, desculpa a expressão, você está sendo um cristão, entre aspas,
prepotente e babaca. A nossa vida tem que ser na total dependência de Deus. O Espírito Santo nos leva a isso. Total dependência de Deus. O mundo está acabando, louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito da história de Jó. Jó, para mim, é um dos personagens mais interessantes do Antigo Testamento. Que todo mundo acha que Jó foi paciente, Jó foi piedoso, Jó foi nada. Esse negócio de paciência de Jó é mito. Jó não teve paciência não. Jó sofreu, Jó perdeu, Jó foi ao pó. E o que mais me chama a atenção é que quanto mais Jó sofria, o versículo que mais me chama a atenção, quanto mais o sofrimento vai chegando, tomando conta de Jó, chega em determinado momento que ele não tem mais nem como falar, nem como reclamar. A única coisa que ele fala é o que nós devíamos falar a cada momento: o meu Redentor vive. Morreu tudo, acabou tudo. O meu Redentor vive. Está difícil para você? O meu Redentor vive. Está difícil para a igreja? O meu Redentor vive. Está passando por crise financeira, crise de saúde, crise não sei o quê? O meu Redentor vive. E uma das coisas que nós precisamos aprender é parar de reclamar. Deus tem nos abençoado muito mais do que nós precisamos na nossa vida. Se nós nos enrolamos, se nós nos desgastamos e nos preocupamos, então a vida melhora por conta do nosso problema nosso. Porque o básico, muito mais do que o básico, Deus tem dado para cada um. E não adianta reclamar. Eu não sei se essa é uma mensagem boa para aniversário de igreja. Eu não sei os níveis. Mas é a mensagem que o Evangelho prega. É a mensagem que o Espírito Santo coloca no coração daquele que foi chamado para dar essa mensagem. Eu não teria outra coisa. A única coisa que a gente poderia fazer para agradar vocês é trazer um bolo do tamanho dessa mesa aqui, cantar um parabéns, né, com a pomba, com a sarça, e falar: não, está tudo bem, está tudo ótimo, vamos continuar do jeito que a gente está. E eu também já passei por uma situação que é o seguinte: depois que a gente vai ficando velho, é uma coisa horrível, porque a gente só é convidado para pregar em aniversário de igreja. E aí a gente se sente na liberdade de pregar, não aquilo que a gente quer, lógico, mas a gente tem o discernimento pela graça de Deus de falar assim: olha, a igreja precisa acordar, e a igreja é você. Esse templo aqui, apesar de ser muito bonito, apesar de ser muito, isso aqui vai acabar. Você vai acabar. Nós somos a igreja, sim. Portanto, eu quero que você saia daqui hoje tendo consciência do poder da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que um dia você recebeu no batismo. Está dentro de você. Usufrua do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo use você, como nós cantamos aqui, como farol, como ponte, como isso, como aquilo. Faça a diferença na face dessa terra. Não com testemunhos materiais, mas com testemunhos de amor, né? O Espírito Santo é aquele que nos faz amar. Nós somos criados para a glória de Deus. Nós só podemos glorificar a Deus se o Espírito Santo atuar em nossas vidas. Amém? Eu agradeço a todos, agradeço muito essa igreja, Marcelo, pela visão missionária que ela tem. Ela é muito importante na nossa vida missionária, na nossa missão. Eu acho que essa igreja, ela tem sido muito importante na vida de todos vocês aqui, né? Vamos ser gratos a Deus pela igreja que Ele nos deu,
Vamos procurar fazer dessa igreja uma igreja realmente comprometida com o reino, comprometida com as pessoas, comprometida com o Evangelho. E a nossa missão tem trabalhado muito, com muitas dificuldades, muitas lutas, às vezes nem tanta luta financeira. Lógico, o dinheiro é primordial na obra missionária. Agora eu encerrei o sermão, vou falar um pouco da missão, mas luta de falta de obreiros, problemas com obreiros, porque nós mexemos com gente, estamos com muitas dificuldades no Nordeste, muitas dificuldades no projeto de redenção, porque não tem gente para trabalhar. Com os caminhoneiros tem sido uma bênção o trabalho, mas também com muitas dificuldades, porque as pessoas estão com sede de Deus e falta gente para poder trabalhar. E também na área financeira, por exemplo, a ajuda que essa igreja aqui dá para nós é um sustento que tem permitido a gente avançar. Agora você como igreja, hoje eu falei um pouco do material que nós trouxemos aqui, tem um monte de livro ali. Você pode continuar ajudando também de outras formas, indo nas viagens missionárias, você está fazendo alguma coisa com Deus, e também investindo. Eu falo, sem dinheiro nós não fazemos a obra. Eu tenho orado muito para que Deus mande para nós um Barnabé, que venda um terreno, que invista no reino de Deus e saiba onde está investindo, acompanhe o investimento. Então você pode investir comprando os materiais que vão estar sendo vendidos ali. Esse livro aqui da Letra à Palavra é ótimo para evangelismo. Tem muita gente que fala, já comprei, compra de novo, dá de presente, você vai estar investindo na obra de Deus. Tem mais esse livro aqui do Paulo Delage, do reverendo Paulo Delage, que é pastor, que vai estar pregando aqui sexta-feira na igreja da Vila Mariana, escreveu e doou os direitos autorais para nós. O cristão e os desafios da pós-modernidade, muito bom para você ler, para você entender tudo aquilo que representa o cristianismo nos dias difíceis de hoje. O conflito construtivo é um livro muito interessante para quem não consegue entender os conflitos da vida. Foi escrito também por um pastor que é da nossa missão, que é psicólogo, é pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Maria em São Paulo. E um outro livro do Paulo Delage, que doou também para nós os direitos autorais, nós editamos e toda a renda é para a missão. Fé Cristã e Maçonaria, é um livro muito polêmico, um livro muito interessante, mas é um livro muito suave também, Esse livro não é um combate aberto com relação à maçonaria, mas é uma posição da Bíblia com relação à maçonaria, a dúvida de tantos crentes, a dúvida de tantas pessoas que debatem esse assunto. Mas o Paulo Delage escreve com muita simpatia, com muito zelo, com muita coisa, sem deixar de falar as verdades a respeito da Bíblia com relação à maçonaria. Fé e maçonaria, compatíveis? Então está sendo vendido. E essa Bíblia aqui que eu falei hoje de manhã, é a Bíblia Sagrada Nossa Missão, uma edição da NVI, uma Bíblia de luxo, uma Bíblia de letra grande, uma Bíblia muito caprichada. E essa Bíblia aqui tem sido uma bênção. Por quê? Porque se todo presbiteriano comprasse, nós não teríamos tantos problemas financeiros para manter a obra missionária. Só que nós não usamos a NVI nas nossas igrejas. Mas lá no Nordeste nós estamos querendo implantar e já estamos doando um monte de Bíblias da NVI, porque é muito mais fácil do que as igrejas de lá. E as igrejas de lá nunca vão ter condições de ter uma Bíblia dessas. Aliás, em alguns lugares por onde eu já passei no Nordeste, muitas igrejas não têm Bíblia. E as pessoas aqui têm feito o seguinte, nós do Sudeste, essa semana passada, através do Sérgio, nós mandamos, da transportadora, mandamos mais de 500 Bíblias, se não me engano, para serem doadas lá em Sergipe. Então você pode comprar e pode doar. Isso aqui não é restrito à igreja presbiteriana, não.